senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha. Senhores, eu quero comentar nessa pílula de imigração rapidinho sobre a decisão anunciada ontem, no dia 24 de maio de 2020, feita pelo presidente Trump, de restringir a entrada de brasileiros e estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, tá? A partir do dia 29 de maio de 2020, à meia-noite, data do aniversário do meu irmão Tiago. Bom, a restrição ela passa então a valer a partir da meia-noite do dia 29 de maio, né? E então o primeiro minuto do dia 29 de maio, e ela não tem ainda um prazo para encerrar. Ficam então restringidas, é óbvio que existem exceções, essas exceções compreendem cidadãos americanos, residentes permanentes, esposa de residente permanente que ainda não tem o documento, filhos, diplomatas, pessoal de aeronáutica, porque não está restrito o voo para os Estados Unidos. Então, o pessoal de bordo, existem várias restrições à entrada. Essa questão foi tentado politizar, eu vi a CNN, eu vi a Globo, eu vi o G1, tentando politizar um pouquinho essa decisão, dizendo que isso é fruto dos equívocos proferidos, porque deu a entender isso, dos equívocos proferidos pelo presidente Bolsonaro. Veja, situação que eu acho um pouquinho temerária, em que pese eu não concorde com todas as manifestações feitas pelo presidente Bolsonaro, da qual eu respeito, eu entendo que, e a própria embaixada, é isso que eu quero colocar, se você entrar na embaixada, no site oficial da embaixada americana, eles colocam o motivo de estar acontecendo. Então, olha lá. Então, ele coloca que o objetivo, a proclamação do presidente determinou que as viagens irrestritas de brasileiros ou quaisquer estrangeiros vindos do Brasil, devido ao potencial de transmissão não detectado do vírus por indivíduos infectados, podem contribuir para o aumento dos casos da Covid-19 nos Estados Unidos. Então, o Brasil provavelmente será o próximo epicentro pelo número de casos que a gente tem visualizado. Então, por conta disso, não se sabe o potencial de transmissão. Então, enquanto isso, ela vai restringir. E ele lembra o seguinte, o Brasil implementou semelhantes restrições à entrada de estrangeiros, inclusive dos Estados Unidos, no dia 30 de março. E prorrogou por 2 vezes. Então, essas restrições continuam em vigor, são medidas de saúde pública para reduzir o potencial da transmissão do vírus. Ou seja, deixa bem claro o governo americano que se trata de uma questão de saúde pública e não em virtude do presidente Bolsonaro. E mais ainda, a nota diz o seguinte, os Estados Unidos mantêm uma forte parceria com o Brasil e trabalhamos em estreita colaboração para mitigar os impactos socioeconômicos e de saúde do Covid-19 no Brasil, bem como para promover prioridades políticas, econômicas e de segurança no hemisfério e em todo o mundo. Ou seja, não há nada de político nessa relação, né? Em que pese, eu até acho exagerado quando o presidente Bolsonaro diz que é um amigo da família Trump, e eu relembro uma frase que é vociferada o tempo todo, que país não tem amigo, país tem interesses, né? E é uma verdade. Os Estados Unidos têm interesse. Agora, nesse caso, é um interesse dos Estados Unidos manter uma forte relação com o Brasil. Mas estamos passando por uma pandemia, o número de casos no Brasil tem aumentado, os testes não são realizados, há uma participação muito grande da imprensa que prolifera informações demasiadas e até, às vezes, um pouco exageradas, né? Em que pese nós temos que respeitar toda a saúde pública, nós temos que respeitar os profissionais de saúde, porque eles são os verdadeiros responsáveis e que sabem, os cientistas, mas também tem cientistas do outro lado. E, no meu entender, em que pese, eu não vou entrar e nem vou politizar esse assunto, mas o meu entender, acho que está acontecendo no Brasil mais uma vez um exagero
O STF agora decidiu que o presidente tem que cumprir decisões, recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isso é um absurdo. Isso fere, rasga todo o direito internacional. Existe um princípio no direito internacional que diz assim: todo Estado soberano é igual e não existe ninguém acima dele. A ONU não está, isso é o primeiro dia de aula comigo, tem isso. A ONU não está acima dele, o FMI não está acima dele, o Banco Mundial não está acima dele. Então, dentro do cenário internacional, os Estados Unidos da América é igualzinho para o direito internacional, é igualzinho à República Federativa do Brasil, que é igualzinho ao Sultanato de Zanzibar, que é igualzinho à República de Tuvalu. Então, todos são estados soberanos e não existe ninguém acima dele. E a OMS, que é um órgão, é uma organização internacional vinculada às Nações Unidas, ela no máximo ela recomenda alguma coisa. E nenhum Estado soberano está obrigado a seguir essas recomendações. Então me desculpem o Supremo Tribunal Federal que está rasgando tanto as regras de direito internacional ao falarem isso, como também a nossa Constituição, porque na nossa Constituição está assegurada a soberania nacional. O respeito ao direito internacional, o respeito à soberania dos outros estados, mas acima de todos, o respeito à nossa soberania. E pelo que me conste, compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados soberanos, firmar tratados internacionais e acreditar os seus representantes diplomáticos. Ou seja, compete privativamente ao presidente da República tomar a decisão se vai cumprir ou não decisões da OMS. Então vejam, são situações que se tendem a politizar algo que não há. Compete privativamente ao presidente da República manter relações, ainda que, no meu entender, como professor de Direito Internacional, essa aproximação aos Estados Unidos ela é importante, mas só a ele não é importante, né? Então, eu diria que essa aproximação, acho fundamental esse resgate que foi mitigado nos governos anteriores, mas a gente está esquecendo de um detalhe importante, o desrespeito ao presidente da República, que tem competência privativa para manter relações internacionais. Não ao Supremo Federal, não ao Congresso Nacional. No que tange a tratados, sim. Aí, referendo do Congresso Nacional. No que tange a questão de constitucionalidades do tratado, que não sejam sobre direitos humanos, estabelecer hierarquia sobre tratados. Agora, intervir em assunto privativo de presidente da República é invasão de poder. E isso não pode ser polemizado. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de relação internacional aqui. Então, muito cuidado. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.